Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Posso Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Oi, aqui é a Stephanie e agora você vai ouvir o começo da nossa conversa com a escritora e modelo Michele Provence. Ela é aqui de Santa Catarina e a gente começa soltando alguns spoilers sobre a série especial do Posso Fácil sobre literatura catarinense. Se você ainda não ouviu, pode aproveitar a oportunidade para ouvir agora. Se você já ouviu, dá o play nesse episódio e escute a primeira parte sobre o livro Marinheiro de Açude. A conversa com a Michele está dividida em duas partes. Na segunda, a gente vai falar sobre a carreira dela como modelo e como conversa com a literatura. Acho que no episódio da Ieda, vocês falam do Prêmio Catarinense de Letras, e daí tem até um trechinho do meu pai e tal, que foi massa ouvir de novo. E também nos melhores do ano, já saí 2 vezes do Posso Fácil. Eu falei, acho que deu a minha cota, né? Tem que lançar um livro novo. Pensei, né? Então eu falei, as meninas vão me chamar pra comentar o livro de alguém, o que também achei legal. Mas fiquei feliz que a gente vai falar do Marinheiro. Sim, faltava a gente te ouvir aqui, né? Porque a gente já falou que você é um monte, mas a gente não tinha te ouvido ainda. A gente tá bem feliz com isso. Ah, e Stephanie, queria aproveitar para falar que eu compartilho o mesmo sentimento do seu pai, que eu também morro de medo de montanha-russa, tá? Não é o único. Ele ficou chocado de eu contar isso no podcast. Eu sempre, é muito louco, né? Eu sempre, desde criança, tinha 2 coisas de medo, né? De enchente e de montanha-russa. Hoje em dia as pessoas entendem, né? O porquê que você é do sul e tem medo de enchente, mas montanha-russa ainda não. As pessoas, mas é tão legal. Eu falo, não é legal, parece que vai morrer. Qual é o lance? Sim, não é legal. Quando eu vou, a última vez que eu fui foi naquele Parque Tupã, né? Que é que quando parece que você vai morrer mesmo naquilo, né? Porque faz tanto barulho que eu não consegui abrir o olho, assim. Eu pensei, não quero nem ver, eu quero só que acabe isso, que acabe essa desgraça. Começou o trauma da montanha-russa uma vez que eu fui na festa do Chapecó, não é a festa do milho, acho que é Xanxerê, a festa que tem grande de Chapecó. E eu lembro que eu fui na montanha-russa e tava meio solto, não sei se eu era magrinha demais, eu ficava batendo no meu nariz, assim, eu saí da montanha-russa com o nariz sangrando. Meu Deus, e daí eu falei, nunca mais vou numa montanha-russa. Daí quando eu fiz 18 anos, eu morava em Paris, a menina que era brasileira e trabalhava na minha agência de modelos falou, eu vou te dar um presente. E me levaram na Disneylândia de Paris. Eu achei fofo, né? Eu queria fazer só as coisas, tipo, bem de bebezona, né? Assim, nas xicrinhas, ver as princesas. E eu nunca fui. Nunca foi meu sonho ir à Disney, mas, assim, falei, ganhei, né? Vou curtir. Elas, não, vamos entrar nesse brinquedo. Eu falei, mas eu não vou em nada que é meio radical. Não, mas é um brinquedo de princesa. Era uma montanha-russa no escuro. Nossa, eu achei que eu ia morrer no dia do meu aniversário de 18 anos. Assim, falei, não, nunca mais entro nesse papo de princesa. Já não gostava daquele dia em diante, assim, não me vem com essa narrativa. Olá, pessoal! Está começando um novo episódio do Posso Fácil Podcast e eu sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. Hoje a gente recebe uma escritora de quem a gente já falou aqui na série especial sobre literatura catarinense. Também já teve nos melhores do ano do Posso Fácil, mas a gente ainda não tinha conseguido entrevistar. Michele Provence, seja bem-vinda ao Posso Fácil. Oi, pessoal! Oi, Stephanie! Oi, Carol! Um prazer, uma alegria estar com vocês. Michele Provence nasceu no oeste de Santa Catarina, atualmente reside em São Paulo, é modelo e já trabalhou com grandes nomes da moda nacional e internacional. Muitas dessas experiências foram compartilhadas em 2013 no livro Preciso Rodar o Mundo, Aventuras Surreais de uma Modelo Real, da Boa Prosa Editora, e Michele atua também como DJ, já foi também apresentadora, esteve à frente de programas como The Beat Shows, produzido pela Vice, MTV Móvel, MTV News, e em 2022 publicou seu primeiro livro de contos, Marinheiro de Açude, pelo Reformatório, que foi vencedor do 2º lugar do prêmio Clarice Lispector, da Fundação Biblioteca Nacional, e também do prêmio da Academia Catarinense de Letras, né? E aí, Michele, o que mais que a gente complementa aí? O que mais que tu coloca aqui?
Eu acho que faltou nessa biografia que eu fui cat sitter, dog walker e também patinadora no posto de gasolina. Esse foi o meu primeiro emprego, né? Eu lá em Maravilha, meu primeiro emprego foi na Páscoa de patinadora, distribuir balas para quem abastecesse. E eu acho que com orgulho falar, né, que eu sou catarinense e é tão bom poder estar falando com vocês, um podcast que eu escuto e já fiz parte, já fui citada, então é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. A gente vai começar falando do Marinheira de Açude, né, teu livro. Eu e a Carol também somos do interior de Santa Catarina, então tem muita coisa que é contada ali que a gente se identifica demais, assim. Eu acho que é um livro para todo mundo, mas toca especialmente quem nasceu no interior, não necessariamente aqui de Santa Catarina, né? Mas quem teve essa vivência, assim, em cidades pequenas, do interior, na área rural e tal. E no ano passado a gente não conseguiu te entrevistar, né, para a série sobre literatura catarinense para falar sobre o livro, mas no episódio 3, que é com a Ieda Magri, a gente fala de uma nova geração de escritoras daqui de Santa Catarina, e a gente fala de você e desse livro. E a gente teve lá na premiação da Academia Catarinense de Letras no ano passado, né? Sim, vocês conheceram meu pai. Sim, ele nos fez chorar muito, porque foi tão bonito, Michele, assim, ele foi receber o prêmio por você, né, na categoria Melhor Conto, e ele contou que ele veio dirigindo de Maravilha até aqui, né, até Floripa, é muito longe, é 2 extremos do estado. 9 horas, sozinho, 9 horas de estrada. Tava chovendo horrores naquela semana, foi uma semana bem complicada aqui no sul, e ele tava ali muito emocionado e muito honrado de estar recebendo aquele prêmio, falando de você, foi muito bonito, assim, muito bonito mesmo, quebrou aquele rito todo da academia, sabe, de uma academia, assim, foi muito legal, assim, a participação dele. E aí eu acho que ele é uma maneira interessante da gente começar a falar desse livro, porque eu queria saber como é que a tua família e essas tuas origens estão presentes ali no Marinheira, né? Tu fala que é ficcional, mas que pode ter um imaginário coletivo ali, né, logo no início do livro. Queria que você falasse sobre isso. Eu acho que todo livro ele tem o seu tempo, né? Esse livro ele saiu realmente, foi escrito durante a pandemia, assim, eu comecei no alto da pandemia, que era um momento que eu gostaria de estar em casa, né? Então você volta, eu morava na época, não era casada ainda, estava começando a namorar, eu morava com outras pessoas, então também tem essa questão de achar um espaço para você. E tinha todo esse sentimento de voltar para casa, ou será que eu vou ver minha família? Eu perdi a minha avó e a minha tia na pandemia. Só um pouquinho que a minha gata tá na janela, aqui desesperada para entrar. Eu vou ter que tirar, bicho, senão é foda. Ela tá fazendo barulho, só um pouquinho, desculpa. A gente sabe como é que é. Eu não sei porque tem a portinha bascular, eles querem fazer toda essa acrobacia pra aparecer. Assim, gato é realmente uma coisa de outro planeta. Ela deve ter Magnólia vários planetas em Leão. Faz seu pão aí, deixa eu falar. Já me perdi. Então era um momento que eu queria estar. Pensei muito, né? Era um momento que eu pensei muito em quando eu vou ver minha família, será que eu vou vê-los, né? Porque tinha essa sombra da morte, né? Minha avó e a minha tia faleceram de Covid e na sequência eu peguei também, então. Fiquei com medo de morrer e eu acho que toda vez que bate esse sentimento, será que eu vou morrer? Também dá o sentimento de urgência de você contar as histórias, seja quais as histórias que você tem para contar. E naquele momento eu estava na oficina de escrita criativa e os meus colegas eles já tinham reparado que quase todos os textos eu voltava para casa, eu escrevia, eu pegava a proposta e adaptava ao interior de Santa Catarina, né? E tanto que um dos meus colegas deu a dica, eu acho que você está querendo voltar para casa de alguma maneira, então por que você não escreve todos os contos, né, se passando no Extremar de Santa Catarina e quem sabe dali sai um livro. E foi isso. E eu agradeço muito esse livro porque um pouco antes da minha tia falecer, a tia Cileia era a tia que mais tinha as histórias mais engraçadas. E ela era muito engraçada. Ela era agricultora. Isso, Magnólia.
tia Cilei era agricultora e eu ligava pra ela e batia altos papos e ela ficava me contando várias histórias. Então, assim, tem vários. Eu ficava anotando os trejeitos dela, porque mesmo ainda tendo um pouco de sotaque, e eu mergulho do sotaque hoje em dia. No começo, quando eu saí de Maravilha aos 16 anos, para ser modelo, e daí você chega em São Paulo, vai morar com gente de todos os lugares, tinha essa... É meio que um preconceito, porque eu falava rato, rua, né? E assim, era a maneira de falar, e eu ficava com vergonha, achava que eu tava falando errado mesmo. E daí eu fui na Semana de Moda do Recife, e lá teve uma palestra do Ariano Suassuna. Olha que como a moda às vezes pode ser uma coisa muito legal. E eu não sabia quem era Ariano Suassuna, mas conhecia o Alto da Compadecida, que eu amava. Eu fui na palestra, né, falar, o escritor do Alto da Compadecida. E ele falou uma coisa assim que eu amei, que odiava gente que não tinha sotaque, que achava ridículo as pessoas quererem ter todo mundo uma coisa meio... Qual que é a palavra? Homogeneidade de sotaques, assim, parece que todo mundo é da Rede Globo, porque é isso realmente. Eu tive colegas, muitos modelos depois viraram atrizes, atores, e é isso, você vai para o Rio de Janeiro, você é de São Paulo, de repente você tá falando tudo chiado, né, porque é um pouco... Hoje em dia, talvez, acho que o sotaque ele é mais respeitado nas adaptações do audiovisual. Acho que até as produções são canceladas se começa a ter muito, sei lá, você vai retratar o Nordeste com um monte de gente falando tipo, carioquês, né? Mas naquela época... Há 20 anos atrás, não. E aquilo girou uma chave dentro de mim, essa fala do Ariano Suassuna, de que cada um tem, do lugar de origem, como a fala, a maneira de falar não é errado, é só, é diferente, não é errado, é diferente do que do outro lugar, assim, não tem por que eu querer falar que nem um paulista, apesar de hoje em dia sair uns meus, umas coisas assim, mas se sai um rato, um ru, às vezes eu não fico mais mal com isso, assim. E durante a pandemia voltando, porque você, é cabeça de contista, né? Você vai, começa aqui, daí vai pra lá, daí volta, você sabe onde você tá indo, aí depois de sei lá, 20 quilômetros ela volta pro assunto. Voltando pra minha tia Cilei, então eu anotava nas conversas os trejeitos dela todos, pra isso trazer de uma certa maneira o sotaque pra coisa, porque... Até então eu tinha pesquisado, assim, eu não desconhecia literatura do extremo oeste catarinense. Depois que o livro saiu, eu comecei a ter contato. No geral, assim, a literatura, eu demorei também para ter mais contato. Eu sou uma leitora tardia, eu comecei a ler mais tarde. Eu acho que o primeiro, sinto até vergonha, mas tudo bem, o primeiro autor catarinense eu fui ler com 35 anos, eu era o Cruz de Souza, só conhecia Cruz de Souza. E daí, na época que eu tava lançando o livro, que eu tava escrevendo o livro, que daí as pessoas, daí eu comecei a perguntar, e aí, você conhece, né, dicas de literatura catarinense? Daí veio o Schroeder, né, o Labs, enfim, começaram a aparecer, depois a Ieda. Então, foi também uma descoberta mágica, assim, de revisitar a minha terra através da literatura, e também vindo de um momento que, politicamente, assim, as pessoas não estavam dando muita... Santa Catarina parecia que estava sem graça, né, assim, tipo, não... Então é muito legal você ler boa literatura vindo do teu estado, assim, e tipo, que te dá super orgulho, que não considero uma literatura, né, regional, é a literatura brasileira contemporânea, como vocês bem já falaram no podcast. Desculpa, eu vou indo, mas se quiser eu volto lá pra minha tia Cilei. É isso, daí eu fiquei conversando com ela, e graças a esse livro eu tive várias trocas. Eu tava amarrando com ela de quando baixasse a pandemia, quando pudesse viajar, de fazer um intensivão na roça lá, e ficar na casa dela. Ela falou, não, você vem aqui, daí você vai me ajudar a tratar as vacas na roça, você vê realmente ter uma imersão na vida do colono. Só que infelizmente ela faleceu, e até eu dediquei o livro para ela, assim, mas o livro também me trouxe essa oportunidade. Eu fiquei um pouco em paz de ter tido essa troca muito legal com a minha tia, graças a esse livro.
Ufa! E tem esse negócio da oralidade, assim, né? Que eu gostei bastante, assim. Que a gente fala no interior, tipo, mas tu me vê tal coisa, ou sei lá, nos diálogos, assim. E isso tá ali e de um jeito muito natural, né? E tem o também glossário no final, né, também, que é legal. Ah, é verdade! Tem o glossário de expressão. O glossário foi a ideia o revisor foi meu amigo João, que fazia a oficina comigo, e ele se ofereceu para fazer. Eu super adorei, porque ele viu nascer todos os textos, então ele entendia a linguagem e tal. Mas aquela coisa, assim, né, é difícil quando alguém vai mexer no teu texto, assim. E eu tenho um jeito, eu sempre... eu adoro a bio do Joca Terron, porque ele fala, um homem que não sabe das coisas, mas sabe bem o lugar de todas as vírgulas. E eu sou o oposto, Joca, eu não sei até hoje direito o lugar das vírgulas, assim. Então, eu escrevo muito do jeito do que eu falo, e às vezes fica com poucas vírgulas, assim, corrido mesmo. E o João, quando foi editar o meu texto, ele encheu de vírgula, assim, bonito, parecia o Joca Terron escrevendo, não o Joca, né, sei lá, mas parecia, e eu comecei a chorar, eu fiquei com vergonha, eu falei, tá muito bonito, mas não sou eu não falo assim, e o pessoal lá no Oeste, ele não fala assim, porque eu queria também que tivesse um pique de... Por isso começa a contar uma conversa, porque como muitos dos contos são... Pegando um exemplo, um que pra mim é meu favorito, que é o Dente de Astronauta, eu amo, é assim, um dos que eu mais me diverti pra fazer. O Dente do Astronauta é uma pessoa contando pra outra, meio como se fosse uma fofoca da história da vida do gentil. Então é aquela coisa, você começa a contar, você começa a atropelar, que nem eu agora, você atropela a conversa e não cabe uma vírgula. Então eu tive que peitar ali o meu texto pra uma coisa que poderia ser classificada como errada, mas eu falei, não, ele tem que falar assim. E ele sugeriu, mas algumas coisas, assim, pra gente não ficar tentando, como você não explica no texto o que são essas palavras, tipo rinço. Então é melhor você colocar um glossário. E é legal porque tem ajudado muitas pessoas. Só que agora eu comecei a avisar quando eu dou um livro, ou vendo algum livro, alguém fala, comprei seu livro, eu aviso, tem um glossário no final, porque às vezes e as pessoas conseguem navegar melhor, assim. E sabe que é uma coisa que aconteceu curiosa? Com esse lance das enchentes, né, no Rio Grande do Sul, muitas pessoas viram pela primeira vez aquele humorista que é o Colono Baldin, porque ele fez uma vaquinha que arrecadou, sei lá, quase 80 milhões por aí. E as pessoas, por esse ato, né, de generosidade dele, as pessoas começaram a olhar o Instagram dele, o trabalho dele, e algumas pessoas me retornaram falando, nossa, ele fala que nem no seu livro. Porque é um colono, né? É um colono. Então, assim, eu falei, nossa, então se a pessoa lê o meu livro do jeito que ele fala que nem o meu livro, então é um bom sinal, né? No próximo episódio do Pós-Fácil, você vai ouvir o resto da nossa conversa com a Michelle Provence. A gente vai continuar falando um pouco sobre Marinheira de Açude, mas a gente já entra no papo sobre o mundo da moda e como a literatura entrou na vida dela. Não perca! Se você gostou desse episódio e quer conhecer mais o nosso trabalho, ouça as temporadas anteriores. Tem muito bate-papo entre amigas sobre livros, tem entrevistas com autoras e autores e tem até uma série especial narrativa premiada sobre literatura catarinense. A gente garante que você vai se surpreender. E considere também apoiar o Pós-Fácil. Acesse apoia.se/Pós-Fácil Podcast. Doando a partir de R$10 por mês, você já sabe. Você apoia o jornalismo cultural independente feito por mulheres e ainda concorre a combos de livros todos os meses. O Pós-Fácil Podcast é uma realização do Pós-Fácil Hub de jornalismo em áudio. O roteiro e a apresentação desse episódio são de Stephanie Cioli e Carol Passo. A edição é de BZT Studio. Para conhecer mais sobre a gente, acesse posfacilhub.com. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-Fácil.